Fala, meus amigos e amigas, tá? Futuros servidores públicos de todo o Brasil, futuras servidoras públicas. Vamos começar agora a nossa aula, a grande aula de Direito Administrativo. Antes de nós começarmos efetivamente, eu tenho que fazer um detalhe, tá? Aliás, um alerta a vocês. Uma tendência que nós temos observado nas nossas análises de editais em todo o Brasil tá? Os concursos de carreiras policiais estão cada vez mais colocando em seus editais a matéria, a disciplina de Direito Administrativo, tá? Isso, antigamente, era tendência em outros concursos, como concurso de carreiras jurídicas e carreiras administrativas. Mas concurso de carreiras policiais tem cada vez mais inserido, tá? Seja o nível do concurso médio ou superior. Para citar um exemplo, concursos da Polícia Civil do Pará, Polícia Civil RN, Polícia Civil Paraná, Polícia Civil Ceará, tá certo? Polícia Civil Amazonas. Aí vem isso tudo ano passado, 2021, 2020. Aí vem guardas municipais de Cascavel, de Eusébio aqui no Ceará, outras guardas municipais, polícia militar aqui no Ceará, ano passado, perícia forense no Ceará, todos esses vieram com direito administrativo. Então não tem como mais, ok? Você estudar para concurso e não colocar no seu cronograma a matéria, a disciplina de direito administrativo. Então, vamos agora começar, ok, a de fato entender. Pessoal, e a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, tá? Existe uma grande diferença, isso aqui não vou copiar não, só te falar, tá? Existe uma grande diferença no direito como um todo, tá? O direito, né? O direito, ok, como um todo, ele é dividido didaticamente em direito público e direito privado, ok? Então, o direito, ele é dividido didaticamente em direito público e direito privado, ok? O direito público cuida de quê? Das relações públicas, relações tributárias, relações administrativas, tá? Relações, tá? Que são travadas entre a administração pública e os seus servidores e entre a administração pública e os seus administrados. Então, o direito é dividido em direito público e privado. Direito privado, direito civil, contratos, tá? Ações de família, ok? Consumidor. Mas nós temos do outro lado as matérias de direito público. E o nosso direito administrativo, ele está inserido, tá? Ele está inserido, ok? No ramo de direito público. Então, o direito administrativo, ele é considerado um direito público. Por quê, professor? Bom, porque além de regular, ok, as relações jurídicas que serão travadas entre a administração, seus administrados e os seus servidores, ok, ele é gerido por normas de direito público, normas inscritas em regras e princípios que regulam as relações públicas, tá ok? Então, o nosso direito administrativo, ele é um ramo do direito público. E o primeiro tópico de todo edital, de direito, tá, administrativo é esse aqui, ó. É a sempre tão, tá, não esclarecida divisão entre Estado, entre governo e entre administração pública. Meus amigos, isso aqui, ó, é um assunto que sempre os candidatos confundem na hora da prova. A clássica divisão e a clássica diferenciação entre as palavras, nomenclaturas, Estado, governo e administração pública. Ora, na vida comum, tá? Quem é leigo, né? O leigo, pessoal, o leigo não é burro, tá? O leigo aqui não tem conhecimento sobre tal matéria. O leigo já confunde isso, tá? Às vezes chama de Estado, que é governo. Às vezes chama de governo, que é Estado. Às vezes confunde um órgão estatal com um órgão de governo, ok? Então isso é muito confundido. E também com a administração pública, com a administração pública. E a partir de agora, nós vamos diferenciar para os senhores e senhoras, ok? Que estão nos assistindo, que querem ser os próximos, tá, servidores públicos desse Brasil, principalmente aqui do meu Ceará. A gente vai diferenciar, ok, essas nomenclaturas e esses, tá, institutos, tá? Ou melhor, essas instituições. Estado, governo e administração pública. Será a partir de agora. Porque elas são diferentes. Para começar,
Para iniciar, para começo de história, pessoal, olha só, o Estado, tá certo? O Estado, ele é, na doutrina e na nossa Constituição, uma pessoa, tá? Pessoa não física, tá? Mas pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica, ó, ela é uma pessoa jurídica que vive, tá? Sobre o direito público. Portanto, pessoa jurídica de direito público. Professor, para começar, me explica aí o que quer dizer ser uma pessoa jurídica e também o que é ser de direito público. Pessoal, para começar, ok? Para começar. Olha, nós temos, tá? Nós temos como titulares de direito no Brasil, tá? E até no mundo, mas no Brasil, titulares de direito que têm direitos, tá? As pessoas físicas, naturais, que têm nascimento, tá? Que somos nós, e as pessoas jurídicas, tá? Ou seja, aquelas instituições que não são pessoas físicas, que aí o Código Civil define, tá? As associações, as fundações e, tá? Aquelas instituições que integram a administração pública. Então, dizer que o Estado é pessoa é que ele tem o quê para começo de conversa? Direitos, deveres, obrigações. Dizer que é uma pessoa jurídica, tá? É que ele tem personalidade jurídica. Ou seja, ele tem competência, capacidade para ter direitos, deveres e obrigações. E ainda mais, de direito público por quê? De direito público porque esse Estado, tá? Ele ostenta essa qualidade porque ele trabalha com a relação com todos nós, relação com os administrados e também com a relação, né, com a administração em si. Ou seja, as normas que vão reger o Estado são normas de direito público. A gente vai daqui a pouco, tá, destrinchar mais essas normas de direito público. Mas são normas que regulam a relação entre nós e o poder público. Relação entre o poder público e os seus órgãos, tá? Diferentemente, tá, de uma relação que é gerida pelo Código Civil. Aí na sua casa, você com a sua esposa ou seu esposo, vocês casaram, foram no cartório, não foram? Lá no cartório, tá, alguém chamado, tá, juiz de paz, casou vocês, registrou uma união conjugal entre vocês. Quem regula isso? São normas públicas? Não, normas privadas, normas do Código Civil. Então dizer que é normas de direito público são normas que regulam as relações públicas. Então, para começar, o Estado, ele é pessoa jurídica, isto é, direitos, obrigações e deveres, regido por normas de direito público. Mas, pessoal, na classificação doutrinária, para que você tenha um Estado, ok? É necessário que ele tenha, ó, elementos. É necessário que o Estado ele tenha elementos. Ou seja, você só vai ter um Estado constituído, só vai ter um Estado formado, se ele for formado por alguns elementos, ok? Se não tiver um dos elementos aqui mencionados, que eu mencionarei, você não vai ter um Estado. Então, olha só, o Estado ele é formado por 3 elementos, que aqui tá, aí sim, né? Aqui eu vou usar um mnemônico, aqui eu vou usar uma dica, tá? Pessoal, eu nunca disse que eu não gosto de bizu. Eu gosto de bizu, mas sozinho ele não, tá? Ele tem que ser acompanhado com a explicação e, se for o caso, aprofundada. Então aqui, ó, o TGP é a sigla, é o bizu mnemônico sobre os 3 elementos do Estado. Se faltar um elemento, não vai ser Estado. Não tem o Estado. Vamos lá. Elementos. Eu tenho, ó, o território é o elemento, tá? Elemento territorial do Estado. Tem que ter um território. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos na Constituição Federal, certo? Lá pelo artigo 20 em diante, a demarcação do território brasileiro, tá? Os bens, né, da União, ok? A plataforma continental, tá certo? Os bens, né, que protegem as fronteiras, tá? Chamadas terras devolutas, tá certo? Então tudo ali, a Constituição define o território. Por isso que nós temos um Estado forte, soberano, ok? Que nenhum outro Estado chega lá e interfere. O Estado é nosso. Mas o Estado é nosso porque nós temos um território.
se não tivesse demarcação normativa na construção do nosso território, outro Estado estrangeiro viria e tomaria, e adentraria, tá? Interferiria. Então, por isso que nós temos soberania, que é um fundamento da República, porque nós temos um território. E aí, esse território, para que seja forte, gente, concorde comigo ou não, não sei, né? Mas eu espero que você concorde. Como é que você vai ter um Estado forte se o território não é governado? Então, para ser território, é necessário ter o quê? É necessário ter um governo. Aí é que vem a polêmica, a primeira polêmica que eu vou aprofundar com vocês, tá? Alguns autores de livros de constitucional, direitos humanos, dizem que, na verdade, o elemento do Estado não é governo sozinho. É governo com o adjetivo, governo soberano. Ou seja, nós temos autores que dizem que, na verdade, o elemento do Estado não é governo soberano. Ok? Porque governo sozinho não é governo, tá? Segundo esses autores. Alguns autores acham que é só governo, outros acham que é governo soberano. E já tem autor, como exemplo, Pedro Lenza, que diz que, na verdade, o elemento não é governo, é soberania. Lá no livro do Pedro Lenza, ele coloca lá o quê? Elemento do Estado, soberania, e não governo soberano. Professor, mas na prova, como fazer? Pessoal, as bancas de concurso oscilam, tá? Por exemplo, a banca Consulpan. A Consulpan já tratou como certo governo, como certo governo soberano, tá? As bancas não têm considerado erradas quando vem só governo, ou governo soberano, ou então até soberania. Então, se na sua prova tranquilamente vier soberania, vier governo ou governo soberano, vai estar correto, tá? Mas há autores que entendem que é só governo, há autores que entendem que é governo soberano e outros que entendem que é, na verdade, soberania, ok? Então, olha só, mas é melhor você colocar, né? É melhor aqui, até para ser mais forte, né? Colocar o quê? Governo soberano, tá certo? Mas tem a polêmica. E o último elemento do Estado é o elemento pessoal, que é o povo pessoal. Então, olha só, para que você tenha um Estado forte, tá? Um Estado fortificado, é necessário ter o quê? Território, elemento territorial, né? Governo, ou seja, tem que ter uma força jurídica para proteger o território, governo soberano, ou governo ou soberania, e o elemento pessoal, que é o povo. Aqui também, muito cuidado. Eu já vi até já vi até colega, né, dizer o seguinte: não, o elemento do Estado não é o povo, não. O elemento do Estado também pode ser chamado de população. O pessoal fiquei abismado. Ou então pode ser chamado de nação. Ei, presta atenção, aluno, presta atenção, aluna, nada a ver. Na verdade, existe uma grande diferença entre povo, ok, e população. Como também existe uma grande diferença, tá, com nação. Tá? Os conceitos de nação e população são totalmente diferentes do conceito de povo. Pessoal, e o que é o povo brasileiro, por exemplo? Tá? Pessoal, o povo brasileiro é aquele que está definido no artigo 12 da Constituição Federal. São, por exemplo, os brasileiros natos, os brasileiros naturalizados, tá? Os quase nacionais, que são os portugueses, tá? Os portugueses, ok? Esse é o povo brasileiro. Então, esse povo brasileiro é o elemento do Estado. Porque população é muito maior que povo. População é um conceito numérico, tá? Na verdade, aí entra estrangeiro, residente, não residente, entra apátrida, entra visitante, turista, muito mais. E isso não define o povo brasileiro. O povo brasileiro, ele tem raiz jurídica, tá? Vínculo jurídico, ok? Com o Brasil. E nação é um elemento que cultural, tá? Que liga a cultura daquele povo, daquele pessoal. E não liga-se, tá, ao elemento Estado. Então, o Estado reconhece alguém como povo pela sua raiz jurídica, tá? Pelo que a Constituição define, e não pela sua cultura, por exemplo. Então, nação é um elemento cultural, que não define o que é Estado. População é um elemento numérico, que também não define o que é Estado. O que define o que é Estado é o elemento povo. Compreendeu aí, ó? Então, aqui a gente avançou, por exemplo, em temas, tá? A divergência sobre o governo soberano,
Isso aqui, ó, a diferenciação para povo, população e nação, tá certo? Então, olha só, cuidado, para começar, isso é o que é Estado. Professor, a pergunta é, acabou aí o Estado? Não, pessoal. Na verdade, o Estado, ok? Ele só é um Estado com esse povo, governo, território, tá? E ele só se constitui como Estado, por quê? Porque ele tem, ó, poderes, né? Então, para que de fato o Estado ele sobreviva, ser superior, tá? Ser superior a outros estados, por exemplo, tem que ter poderes, tá? Tem que ter poderes. E aí, ó, você não deve primeiramente confundir, ok? Os poderes do Estado, ok? Os poderes do Estado com os poderes da administração. São totalmente diferentes. Então tem gente aí, certo, que na hora da prova confunde os poderes do Estado e da administração. Negativo, cuidado. Poderes do Estado, ó, esse Estado que é uma pessoa jurídica de direito público, que tem elementos, que tem poderes, esses poderes não são iguais aos poderes da administração. Porque o Estado, ele tem soberania para começar, tá? O Estado é soberano. Então, esse poder soberano tem o quê? Poderes. Que, na verdade alguns, tá, acham melhor chamar de funções. Mas, aqui, didaticamente, tá, na prova chama de poderes. E são os poderes legislativo, tá? Que é aquele poder, tá, que cria as leis. Poder executivo, que é o poder que, com base nas leis, administra. E o poder judiciário, que é o poder que, se alguém infringir a lei, ele vai julgar, ok? Ele vai julgar. E aí, para completar a explicação aqui, fique bem atento nisso aqui, ó. Porque esses poderes, eles estão contemplados com as chamadas funções típicas, tá? E funções atípicas. FT e FA. FT e FA. Então, cada poder aqui tem suas funções típicas e suas funções, tá, atípicas. Professor, por quê? Pessoal, justamente porque lá na Constituição Federal, diz lá, artigo 2º, que são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, a nossa Constituição diz que são poderes independentes e harmônicos, harmonia entre si, os três poderes. Então, olha só, a independência de que fala a Constituição define as FTs, chamadas funções típicas de cada poder. A harmonia de que fala a Constituição define o quê? Por exemplo, as funções atípicas. Porque o poder tem uma função que é dele, originariamente, mas vez ou outra faz função do outro poder, como o outro poder faz a dele. E assim por diante. Ou seja, tem uma harmonia. Então, o artigo 2º da Constituição diz: os poderes são independentes, porque cada qual tem sua função típica, mas também tem harmonia, né? São harmônicos, porque cada qual, de forma harmônica, vez ou outra, usa a função do outro. Professor, por exemplo, tá? Eu vou citar aqui vários exemplos, tá? Vários, ok? Mas daqui a pouco. Mas o fato é, primeiramente entenda. Olha só, bem didático. Pessoal, aqui no Nordeste, tá? Nós temos uma comida que foi criada aqui no Nordeste. Saiu daqui. É comida típica daqui. Por exemplo, a pamonha, que é feita com milho. A canjica, que é feita com milho. O baião de dois. São comidas típicas do Nordeste. Mas eu te pergunto, essas comidas típicas do Nordeste, criadas aqui, elas só são comidas aqui no Brasil, no Nordeste? Pausa aí, tá? E me responde. Claro que não, né, gente? Também se come baião, também se come canjica, tá? Pamonha. E é muito bom, né? Agora bateu uma fome, ó. Daqui a pouco eu vou terminar aqui o vídeo para comer meu baião ali, tá? Baiãozinho com ovo, né? É bom demais. Daqui a pouquinho, tá? Vou já terminar aqui essa aula aqui da gente, que agora deu aquela fome, tá? Falou em baião, né? Mas beleza. O baião também é comido lá fora, ok? Então a mesma coisa aqui, ó.
As funções típicas são delimitadas pela Constituição e cada poder tem a sua, mas essa função que é típica de um poder pode ser feita por outro poder. Por exemplo, tá? Por exemplo, a função de legislar aqui, ó, é de quem? Do poder legislativo. A função de criar leis é do poder legislativo, tá? Tá lá no artigo 44 da Constituição em diante, que no caso do Congresso, mas também está no artigo 26, né? 27 da Constituição em relação aos estados, e também está no artigo 29 da Constituição em relação aos municípios. Mas, contudo, entretanto, vez ou outra, essa função de legislar, a Constituição atribuiu a um outro poder. Quer ver um exemplo? E aí anote, ó. No artigo 62 da Constituição, 62, diz lá que o presidente da República, isto é, poder executivo, que na verdade, tá? Ele faz, né? Ele administra, ok? Não legisla. Que o presidente da República pode editar medidas provisórias, que não são lei, mas têm força de lei. Olha só, a Constituição atribuiu uma função normativa a um poder, certo, que não faz leis, ao poder que é executivo. Isto é o quê? Isso é o quê? Uma função atípica dada ao poder executivo. Porque o executivo, função típica de administrar. Mas a Constituição atribuiu ao Poder Executivo essa função de legislar quando faz medida provisória no artigo 62 da Constituição. Outro exemplo, olha só, lembre aí comigo, lembre. Em 2016, a Dilma Rousseff, tá, então presidente, ela sofreu, tá, processo por crime de responsabilidade, famoso impeachment. Mas quem foi o órgão que julgou a Dilma? Professor, já sei, tá? Professor, que é isso? Professor, você está me chamando de burro, isso é muito fácil. Foi o STF. Pum! Pode marcar certo na prova. Ô parceiro, ô minha amiguinha, tá? Você acabou de errar. Quem julgou a Dilma não foi o STF. Professor, mas a função de julgar não é do judiciário. E se é o presidente não é o STF? Pessoal, não. A Constituição disse, no artigo 52 dela, 52 inciso 1, que compete ao Senado, que é um órgão do Congresso, poder legislativo, julgar o presidente da República por crime de responsabilidade. Olha só, a Constituição atribuiu ao presidente, aliás, atribuiu ao Senado, que é um órgão do Legislativo, a função de julgar. Mas o legislativo, tá? O legislativo ali em cima, né? Ele faz o que como regra? Ele legisla, não julga. Mas a Constituição deu uma função atípica ao legislativo, que é de julgar o presidente da República. Então perceba, ó, eu já te disse aqui alguns artigos que denotam funções atípicas, né, dos poderes. Artigo 62, função atípica de legislar dada ao executivo, presidente. Artigo 52, função atípica de julgar dada ao legislativo. Professor, e a função de administrar, ela é exercida de forma atípica por alguém? Pessoal, como regra, a função de administrar é dada ao poder executivo. Então a função de administrar é dada ao poder executivo. Mas o judiciário, que como regra julga, e o legislativo, como regra legisla, eles também têm funções administrativas. Por exemplo, quando o Tribunal de Justiça do Ceará faz um concurso para os seus servidores, concurso público, ele não está julgando alguém. Ele está o quê? Administrando. Quando a Assembleia Legislativa do Ceará, que é o poder legislativo, tá? Ela faz uma licitação para comprar carros, ela não está criando leis, ela está administrando. Então, olha só, a função de administrar, a função administrativa, ela está em todos os poderes. Ocorre que ela é típica do poder executivo e é atípica do poder judiciário e do poder legislativo. Então, olha só, te dei já aí vários exemplos de funções atípicas de cada poder. E para terminar, tá, muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Porque isso aqui, ó, tem fundamento na chamada, tá? Na chamada teoria da tripartição, tá? De poderes, ok? Tripartição
de poderes, ou separação de poderes. E aí, certo, muito cuidado, porque ao lado da tripartição de poderes, tem a teoria, tá, do check and balances. Checks and balance. Pessoal, que nome foi esse, cara? Vamos lá. Teoria dos checks, tá? Checks and balance. And balance. Professor, por favor, fala português, fala. Pessoal, na verdade, ó, é a teoria dos freios e contrapesos. Teoria dos freios, tá? Freios e contrapesos. Pessoal, o que é isso, ó? Olha, freio, o que é freio, pessoal? O que é freio? O que é freio? É algo que vai frear, tá? Um carro, né? Para limitar a sua velocidade. O que é contrapeso? É algo que vai, ó, tem aqui, contrapeso. Eu tenho um peso aqui maior, o que eu faço? Um contrapeso. Ou seja, limites. A Constituição atribuiu aos poderes, né, um poder, mas não atribuiu de forma o quê? Absoluta. Porque já dizia Aristóteles que quer conhecer o homem, bom ou mal, dê a ele poder. Então a própria Constituição deu o quê? Limites. Opa, o legislativo, o poder de criar leis é seu, mas vez ou outra eu vou dar ao presidente da República. Judiciário, o poder de julgar as pessoas é seu, julgar. Mas vez ou outra eu vou dar esse poder ao legislativo para julgar o presidente da República. Ou seja, a Constituição deu freios, tá? Balanceou os próprios poderes. Então, olha só, isso aqui é um Estado. Isso aqui é um Estado. É um Estado que é uma pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito público. É um Estado que tem elementos, tá? Formadores, e que tem poderes. Que você jamais deve confundir os poderes com os poderes da administração, tá? Então, no outro bloco, tá ok? A gente vai terminar agora. No outro bloco, eu vou concluir aqui, falando de governo, falando de administração pública, beleza? Então, não sai daí, toma um cafezinho, uma aguinha, e já voltamos, tá? Com o próximo bloco aqui, do nosso curso aqui de Direito Administrativo. Tamo junto, rumo à NPE, nomeação, posse e exercício funcional. Um grande abraço.